Muito bem, vamos prosseguir com a disciplina Sentença e Recursos. Nessa videoaula, nós abordaremos a apelação. Vamos lá. Muito bem, o primeiro tópico a ser abordado no estudo do recurso de apelação diz respeito ao seu cabimento. O cabimento do recurso de apelação está previsto no artigo 1009 do CPC de 2015. Da sentença cabe apelação, inclusive quando as hipóteses do artigo 1015 integrarem capítulo da sentença, parágrafo 3º do artigo 1009. Quando nós falamos em recursos, como regra, o que nós temos em mente? A sentença desafia a apelação e decisões interlocutórias desafiam agravo de instrumento. Acontece que não é toda decisão interlocutória que dá ensejo à interposição do recurso de agravo de instrumento. Para que caiba o agravo de instrumento, é preciso que o conteúdo dessa decisão interlocutória esteja previsto no rol do artigo 1015 do CPC de 2015. Do contrário, não caberá a interposição do agravo de instrumento. Acontece que é possível que um dos capítulos da sentença equivalha exatamente a um desses conteúdos contidos no rol do artigo 1015 do CPC de 2015. A exemplo do inciso 1º do artigo 1015, que fala das tutelas provisórias. Se quando, ao sentenciar, o juiz se manifestar acerca do pedido de tutela provisória, o recurso cabível será a apelação e não o agravo de instrumento. Somente caberá agravo de instrumento se e quando for uma decisão interlocutória que se pronunciar a respeito do pedido de tutela provisória. Do contrário, se esse pedido for objeto de apreciação no bojo da sentença, em um de seus capítulos, o recurso cabível será o de apelação. É o que diz o parágrafo 3º do artigo 1009 do CPC de 2015. Atenção! Questões resolvidas na fase de conhecimento, cuja decisão não comporte agravo de instrumento, não precluem. Elas deverão ser arguidas em preliminar de apelação ou em contrarrazões de apelação. Veja, já disse a você há pouco que para que uma decisão interlocutória desafie o recurso de agravo de instrumento, é preciso que o seu conteúdo esteja previsto no rol do artigo 1015 do CPC de 2015. A dúvida que surge, então, é a seguinte: imaginemos uma decisão interlocutória cujo conteúdo não corresponda a nenhuma das hipóteses do rol do artigo 1015 do CPC de 2015. Portanto, não desafia essa decisão interlocutória recurso de agravo de instrumento. Então, poderia essa matéria precluir? Perderia então a parte prejudicada a possibilidade de rediscutir, de buscar alterar aquela decisão pela falta de previsão legal do manejo do agravo de instrumento? E a resposta é não, porque esse conteúdo das decisões interlocutórias, se quando não previsto no rol do artigo 1015, fará com que essas matérias não precluam. Então, a parte prejudicada poderá buscar rediscutir essa decisão no bojo do recurso de apelação, mais precisamente como preliminar do recurso de apelação, ou então nas contrarrazões ao apelo interposto pela parte adversa. Repito, matérias contidas em decisões interlocutórias
cujo conteúdo não esteja previsto no rol do artigo 1015 do CPC de 2015, não precluem. Então, qual será o momento oportuno para rediscuti-las, para que a parte prejudicada busque o rejulgamento desses temas? Será uma preliminar de apelação ou nas contras-razões de apelação. Muito bem, vamos à questão do prazo. O artigo 219 do CPC de 2015 estabelece que, para o procedimento comum, os prazos serão computados em dias úteis e, como regra, o prazo para a interposição de um recurso é de 15 dias. Portanto, para a interposição do recurso de apelação, no procedimento comum, o prazo é de 15 dias úteis. Vale lembrar que os embargos de declaração continuam tendo prazo de interposição de 5 dias. Porém, aqui nós vamos apresentar para você o entendimento atual acerca do prazo para a interposição do recurso de apelação ou do seu equivalente nos juizados especiais cíveis, nos juizados especiais federais e nos juizados especiais das fazendas públicas. Muito bem. O prazo para a interposição do recurso equivalente ao recurso de apelação no juizado especial cível é de 10 dias úteis, é o chamado recurso inominado. Recentemente, a Lei 13.728 de 2018 dispôs expressamente acerca do cômputo do prazo em dias úteis. Então, o prazo para interposição do recurso inominado, que é o recurso que se interpõe contra a sentença proferida no juizado especial cível, é de 10 dias úteis. Também será de 10 dias úteis o prazo para o recurso de sentença, que é o recurso interposto contra a sentença nos juizados especiais federais. Há manifestação nesse sentido no enunciado 45 do ENFAM e no enunciado 175 do FONAGE. O recurso de sentença é o nome que se consagrou no âmbito dos juizados especiais federais, embora da interpretação literal, gramatical da legislação de regência não haja um nome. Então, nós poderíamos adotar conceitualmente o termo recurso inominado também no âmbito dos juizados especiais federais. Porém, se acessarmos as plataformas para peticionamento eletrônico, nós veremos que ficou consagrado o termo recurso de sentença. Por fim, com relação aos juizados especiais da Fazenda Pública, o prazo também é de 10 dias úteis, por conta da aplicação subsidiária do CPC de 2015, expressamente prevista essa aplicação subsidiária na lei que regula os juizados especiais da Fazenda Pública. Então, nós trouxemos aqui para você o entendimento atual, que já foi objeto de polêmica recente, acerca da contagem, da forma de contagem, dias úteis ou dias corridos, perante juizados especiais cíveis, especiais federais e especiais da Fazenda Pública. Preparo, não é? A interposição de apelação requer o preparo, o recolhimento de preparo das custas para recorrer? Em regra, sim, sendo dispensado o preparo nos casos em que o apelante, a parte que recorre, seja beneficiária da gratuidade da justiça, valendo aqui lembrar que o CPC de 2015 inovou ao permitir expressamente a concessão da gratuidade da justiça, não apenas para todo o processo, mas para a prática de determinados atos processuais, para a prática de atos processuais específicos, como a interposição de um recurso. Muito bem. Juízo de admissibilidade. De acordo com o CPC de 2015, artigo 1009, parágrafo 3º, esse juízo de admissibilidade ele cabe ao órgão adquem
ou seja, não ao órgão a qual, ou seja, àquele onde se interpõe o recurso de apelação, mas sim à instância superior. Então, é a instância superior, é o órgão adquem, quem fará o juízo de admissibilidade. Antes do CPC de 2015, havia esse duplo juízo de admissibilidade. Tanto o órgão ACO como o órgão adquem faziam esse juízo de admissibilidade. Porém, o CPC de 2015, como regra, ele acabou com o duplo juízo de admissibilidade. Nesse sentido, nós temos os enunciados 99 e 207 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Então, estão aí na tela para você os enunciados 99 e 207, valendo ressaltar que, de acordo com o artigo 988, inciso 1º do CPC de 2015, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal. Então, caso, porventura, o órgão ACO faça esse juízo de admissibilidade, e principalmente em se tratando de um juízo de admissibilidade negativo, a parte interessada ou o Ministério Público poderão ajuizar reclamação para que seja preservada essa competência, agora como regra exclusiva do órgão adquem, para a realização do juízo de admissibilidade do recurso antes do juízo de mérito recursal. Muito bem, talvez um dos pontos mais relevantes na prática e que te interesse seja o relativo aos efeitos do recurso de apelação. Como regra, o recurso de apelação ele possui dois efeitos, o efeito devolutivo e o efeito suspensivo. O efeito devolutivo, previsto no artigo 1013, enquanto o suspensivo está previsto no artigo 1012 do CPC de 2015. Vamos começar pelo efeito devolutivo. O artigo 1013 caput prevê o seguinte: a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Ou seja, o tribunal somente poderá apreciar, em sede de recurso de apelação, a matéria que foi impugnada pelo apelante. Agora, nós precisamos entender as perspectivas horizontal quanto à extensão e vertical, que diz respeito à profundidade, ou seja, o quanto pode ou deve o tribunal, o órgão adquem, aprofundar ou não no exame do mérito do recurso de apelação. Vamos aqui trabalhar com um exemplo. Imaginem vocês um autor que ajuiza uma ação contra um réu, pleiteando ressarcimento de danos, pleiteando uma indenização por danos materiais e compensação por danos morais. Imaginemos que essa indenização por danos materiais seja no valor de R$10.000. E o tribunal julgue, então, o pedido do autor parcialmente procedente, condenando o réu a indenizar não os R$10.000, mas apenas R$5.000. Então, ao invés de reconhecer a totalidade do pedido indenizatório por danos materiais, ao invés de reconhecer os 10.000, o juiz reconhece apenas o direito a 5.000 e o juiz não reconhece o direito à compensação por danos morais. Há interesse recursal do autor em recorrer, porque a procedência foi parcial, portanto, ele não obteve a melhor resposta de mérito possível, então ele tem interesse em recorrer. Imagine que o autor apela, porque da sentença cabe apelação, então o autor apela recorrendo apenas em relação aos 5.000 concedidos na condenação, ao invés de 10.000. E por algum motivo o autor não apela no que diz respeito aos danos morais. Veja,
Nesse caso, no que diz respeito à perspectiva horizontal, ou seja, à extensão, o tribunal não poderá se manifestar sobre os danos morais, se eles aconteceram ou não, se eles devem ou não ser compensados. É essa compreensão muito importante que está prevista no caput do artigo 1013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Como nesse exemplo, o apelante não impugnou a questão da compensação pelos danos morais, essa matéria não poderá ser apreciada pelo tribunal. Então, na perspectiva horizontal, no que diz respeito à extensão, àquilo que se devolve ao tribunal, ele fica limitado à matéria impugnada no recurso de apelação. Agora, a questão interessante diz respeito à perspectiva vertical, à perspectiva da profundidade. E isso está previsto no parágrafo 1º do artigo 1013, que estabelece: serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Ou seja, no que diz respeito ao grau de profundidade, na perspectiva vertical, desde que aquele conteúdo seja relativo ao capítulo impugnado, o tribunal tem total liberdade para apreciar, por exemplo, as teses relativas, voltando aqui ao nosso exemplo, as teses relativas ao pedido de indenização por danos materiais. Então, todas as teses que foram suscitadas e discutidas no processo poderão ser resgatadas, poderão ser apreciadas pelo tribunal, ainda que porventura não tenham sido invocadas pelo apelante em sua apelação, ainda que ele não tenha reiterado todas essas questões já anteriormente discutidas no processo. Então, isso é muito importante. O efeito devolutivo, para que ele seja bem compreendido, nos parece que é imprescindível essa análise de uma dupla perspectiva. Primeiro, da perspectiva horizontal, no que diz respeito à extensão, e depois da vertical, no que diz respeito à profundidade. Essa questão da perspectiva vertical, da profundidade, nos remete àqueles brocardos jurídicos, principalmente o brocardo iura nocte curia, o juiz conhece o direito. No caso, o tribunal conhece o direito e com experiência. Então, tendo sido uma questão ventilada, tendo sido uma questão suscitada e já discutida no processo, ainda que na apelação essa tese, esse questionamento não tenha sido novamente trazido, se ele disser, se essa questão disser respeito ao capítulo impugnado, terá o tribunal total liberdade para se aprofundar o máximo possível no juízo de mérito, desde que isso diga respeito ao capítulo impugnado. O efeito suspensivo do recurso de apelação está previsto no artigo 1012 do CPC de 2015. Esse artigo estabelece que a apelação terá efeito suspensivo, ou seja, a sentença não produzirá efeitos enquanto pendente de julgamento o recurso de apelação. Como regra, os recursos não têm efeito suspensivo. A lógica no recurso de apelação é o contrário. A apelação terá efeito suspensivo. E o parágrafo 1º, em 6 incisos, traz hipóteses excepcionais nas quais o recurso de apelação não terá efeito suspensivo e, portanto, a sentença poderá produzir efeitos imediatamente, ela terá eficácia imediata. Evidentemente que, como regra,
a apelação tendo efeito suspensivo e, então, não tendo eficácia imediata a sentença, é verdade que isso poderá ser superado se, quando na sentença, o juiz conceder uma tutela provisória ou tornar definitiva a tutela provisória anteriormente concedida, de modo a não se prejudicar a parte pelo decurso do tempo, pela natural morosidade do processo judicial. Muito bem. Por fim, cabem alguns comentários com relação aos efeitos regressivo e translativo. O efeito regressivo diz respeito ao juízo de retratação. Como regra, o recurso de apelação não tem efeito regressivo, ou seja, como regra, o recurso de apelação não permite ao juiz que proferiu a sentença, ao órgão ACO, que haja retratação da sua decisão, não é? Há algumas exceções em que a apelação terá efeito regressivo, então se permitirá ao juiz que sentenciou que se retrate, e uma delas diz respeito à inépcia da inicial, ou melhor, ao indeferimento da petição inicial, e um dos motivos do indeferimento da petição inicial é a sua inépcia. E nesses casos de indeferimento da petição inicial, em que a sentença é terminativa, ou seja, em que se extingue o processo sem julgamento de mérito, interposta a apelação, interposto o recurso de apelação, o juiz ele poderá se retratar e verificar, então, que não era o caso, não era a hipótese de indeferimento da petição inicial, e então dar regular prosseguimento ao feito. A segunda hipótese excepcional, expressamente prevista no CPC de 2015, em que se atribui efeito regressivo à apelação e, portanto, se permite o juízo de retratação, diz respeito às hipóteses de improcedência liminar do pedido. Aqui, diferentemente do exemplo anterior, nas hipóteses de improcedência liminar do pedido, o juiz, ao sentenciar, ele julga o mérito, ele julga a demanda improcedente e, nesses casos de improcedência liminar do pedido, interposta a apelação, poderá o juiz se retratar e, dessa forma, também ser dado regular prosseguimento ao feito, não é? E, por fim, encerrando o tema da apelação, nós temos o efeito translativo, que pode ser compreendido como aquele efeito que corresponde ao dever de o juiz, em qualquer grau de jurisdição, a qualquer tempo, o julgador, se manifestar sobre matérias de ordem pública, ainda que elas não tenham sido impugnadas pelas partes. Ainda que elas não tenham sido impugnadas no recurso de apelação. Porque as matérias de ordem pública, você sabe, elas devem ser conhecidas de ofício e apreciadas de ofício pelo julgador a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Muito bem, eram esses os principais comentários que nós tínhamos a fazer para você acerca do recurso de apelação. Eu aguardo você na nossa próxima videoaula. Até lá!